Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal CRB. Bom estarmos juntos novamente para meditarmos sobre o nosso tema desse mês, que é sobre a Reforma Protestante. Primeiramente, quero agradecer a você que se inscreveu no nosso canal. Seja bem-vindo e você pode ser abençoado através dele. Agora eu quero deixar uma recomendação para que você acesse aqui no YouTube o canal da Casa da Rocha Tatuapé e assista sobre este tema vetores. Na época da pandemia eu encontrei esses ensinamentos, foi muito edificante para minha fé e realmente deixou muito mais claro o meu posicionamento em relação à minha fé, amadureceu, me libertou de muitas coisas. E eu espero que você seja também edificado e transformado sobre essa série. Talvez você esteja perguntando, mas você não é da PIBA? Por que você assiste de outra denominação, de outra igreja? Irmãos, a verdade absoluta está sobre as Escrituras, sobre a Bíblia. E quando a gente não lê a Bíblia, a gente é enganado. A gente deixa qualquer um nos seduzir e nos tirar da presença de Deus. Mas quando a gente encontra homens, mulheres, pessoas de Deus que têm um bom conteúdo, um bom ensinamento da palavra, um bom direcionamento e que as Escrituras acompanham esses homens, essas mulheres, nós temos que ter a humildade de reconhecer o bom trabalho desses homens de Deus, dessas mulheres de Deus, e indicá-los para que outras pessoas sejam transformadas, outras pessoas sejam edificadas, outras pessoas sejam abertos os olhos. E por isso a minha recomendação sobre essa série Vetores. Eu espero que você assista, eu espero que você seja abençoado e usa o seu tempo de devocional para assistir. São vídeos de 20 a 30 minutos, ou até menos em alguns casos, mas são realmente vídeos edificantes, transformadores. E agora, o meu convite é para você assistir esse vídeo e na sequência nós damos sobre o nosso tema, sobre as Escrituras, o nosso último tema, sobre essa passagem e sobre o tema deste mês, que é a nossa Reforma Protestante. Olá pessoal, começando com você mais um Vetores aqui no nosso canal do YouTube. E o tema de hoje do nosso programete é cobertura espiritual. Muita gente, sabe, tem medo assim, e fala assim, eu não posso sair de tal lugar porque eu vou perder a minha cobertura espiritual. Eu estou com tal pessoa porque essa pessoa é quem me dá a cobertura espiritual. Se eu perder isso, e as pessoas dizem isso, os líderes dizem, você não pode me deixar sair do meu lado ou sair dessa igreja, senão você perde a minha cobertura espiritual. A Bíblia diz em João 19:30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, isso ele na cruz, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Naquele momento, essa frase de Jesus teve e sempre terá um impacto poderoso para toda a criação decaída, para tudo que existe, para o mundo, para os homens, para os animais, para tudo que foi, para tudo que é, para tudo que continua sendo e para tudo que virá. Esse verbo do grego, quando ele diz está consumado ou completado, ele está de uma forma muito interessante conjugado, num tempo que a gente não tem no português. No grego é o tempo perfeito. Imagine uma coisa que aconteceu no passado, foi causando impacto no passado, acontecendo, trouxe consequências para o agora, continua tendo e continuará tendo no futuro.
Como se a gente no português pudesse somar o passado com o passado no gerúndio, com o presente, o gerúndio do que continua acontecendo e os impactos do futuro. Esse é o tempo perfeito do grego, o tempo de Deus, o tempo eterno. É como se Jesus dissesse assim: Pai, está completo, consumado antes de tudo, porque Ele foi crucificado desde a fundação do mundo, sempre, agora, sempre será e eternamente está consumado. A poderosa obra de Jesus, ao morrer na cruz, derramando o seu sangue e depois na sua ressurreição, levado ao céu e derramando sobre nós do seu Espírito, completando a sua obra salvífica sobre o homem, é tudo que a gente precisa. Senão, Jesus diria, tipo, Pai, está quase consumado. No dia em que eles fizerem parte da Igreja do Zé, com a sua cobertura, aí tudo estará completo. Será que o sangue poderoso de Jesus Cristo, será que o fato do seu nome estar escrito no livro da vida e do Espírito Santo fazer morada e habitar exatamente onde você está, dentro de você, todas essas coisas já não perfazem suficientemente a cobertura que você necessita? Por acaso, algum dia, Jesus, o próprio, diria, olha, quando eu não estiver mais aqui, e vocês estiverem com os apóstolos ou com alguém, fiquem juntos deles, porque se estiverem longe deles, tudo vai acabar. Ou seria, por exemplo, normal, ou você acharia natural, alguém dizer, Senhor, eu te peço nessa luta que eu estou passando, esse problema que eu tenho, em nome de Jesus, valei-me Zé Bruno, que me dá a cobertura espiritual para eu vencer nessa hora. Ou por acaso você orando a Deus dissesse, Senhor, tem misericórdia, olha o que eu vou ter que enfrentar agora. E Ele te responderia, olha, apesar de meu filho ter derramado sangue na cruz, ressuscitado ao terceiro dia, pisado a cabeça de Satanás, vencido principados e potestades e feito de você habitação da minha presença e ter o seu nome aqui no livro da vida, porque você não está mais na Igreja do Zé, eu não vou poder te abençoar. Seria um absurdo. Quando a gente aumenta os efeitos, aí o absurdo aparece. Jesus jamais nos manteria próximos a Ele, ou jamais nos faria parte da sua igreja com qualquer tipo de ameaça. Apesar de que muitas pessoas não querem te perder, o poder sempre arruma um jeito, ou de ameaçar, ou de trazer benesses para prender pessoas. O amor não. O amor dá liberdade. Na verdade, quem ama não está perto porque tem medo. Está perto porque não consegue ficar longe. Você pode me dizer assim, mas e o cuidado da minha vida? E quem me visita? E quem ora por mim? Ah, entendi a sua pergunta. Você está me perguntando sobre o fato de alguém ou de uma comunidade te pastorear. Puxa, isso é fundamental. Essa é a nossa vida como igreja. Aliás, esse é o nosso papel como pastores. Não é um papel de medo, de domínio, de controle. O poder controla e impõe medo, restrições e amaldiçoa. O amor dá liberdade. Quem ama, deixa o outro livre. Aliás, a gente quer estar perto, não porque tem medo, mas porque quer estar junto. Isso eu acredito que talvez você sinta falta. De alguém que realmente cuide de você, alguém que ore por você, uma comunidade que se preocupe com você, alguém que de verdade saiba da sua vida e queira caminhar junto de você. Esse é o sentido do pastoreio. Controle, cobertura, alguém que substitua o sangue ou Jesus Cristo, já está consumado. Pensa nisso e de repente, se alguém está querendo te controlar ou te dominar por ameaças e medo, não sei se é um lugar legal para você continuar vivendo. A cobertura que você precisa, Jesus Cristo, com o seu sangue, já te deu. Fique junto por amor e de gente que cuida de você e não de quem te ameaça. Valeu! Se você gostou do que viu e ouviu, clique em curtir e inscreva-se no nosso canal, recebendo toda semana mais um dos nossos vetores. Valeu! Esse é um dom também que é... Opa, minha cobertura caiu. Putz.
Não adianta nós queremos falar sobre reforma protestante e não falar sobre as escrituras. E eu te convido a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 10, onde Paulo instrui a Timóteo: mas você tem seguido de perto o meu ensino, as minhas condutas, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Então nós vemos aqui Paulo reconhecendo o esforço de Timóteo em querer acompanhá-lo. E ele fala sobre toda a sua vida pessoal. Aqui Paulo: você me acompanha de perto, meu ensino, minha conduta, meu propósito. Então, Timóteo era testemunho do andar e da fé de Paulo. Aí ele continua aqui, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, mas de todas as coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Agora entendeu porque muitos não querem o verdadeiro evangelho? Porque eles querem fama, eles querem aplauso, eles querem os holofotes para si. Mas Paulo fala aqui que se você quiser verdadeiramente viver o que Cristo nos ensinou, que Deus nos ensinou, vocês não terão muito sucesso, vocês não terão muito aplausos, vocês não terão muito o que se vangloriar. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a vocês, porém, permaneçam nas coisas que aprenderam e das coisas que têm convicção, pois você sabe de quem os aprendeu. Porque desde criança vocês conhecem as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então, aqui Paulo mais uma vez exalta as próprias palavras de Jesus: as minhas ovelhas me conhecem, não são enganadas. No meio de vós há ladrões, salteadores, pessoas que irão tentar enganá-las, mas vocês não serão, porque vocês conhecem minha voz. E por que vocês conhecem? Porque vocês estão ligados à minha cruz, vocês estão ligados à minha palavra, vocês estão firmes na rocha. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, aqui Paulo revela o segredo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E por isso que muitos homens ignoram essa instrução de Paulo a Timóteo e à igreja de Tito, e a igreja de Timóteo, a igreja de Atibaia, a igreja de São Paulo, porque eles querem que você seja um religioso, um serviçal da igreja deles, e não um servo de Jesus, um liberto por Jesus. Porque se você conhece a verdadeira liberdade em Jesus Cristo, você não vai ser enganado e não vai se tornar escravo de uma religião. Você não vai se tornar propriedade de uma denominação religiosa. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino,
e eu o exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo e que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo o seu próprio desejo. Eles se recusarão a dar ouvidos à vontade, voltando para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Esse é o propósito desse canal. Finalzinho aqui no texto. Faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. É nossa obrigação, é nosso dever alertar sobre os perigos dos falsos profetas, dos falsos ministros do evangelho, para que você não seja enganado. Porém, essa atitude de continuar sendo enganado ou não vai partir de você. Alertado, você está sendo, através das próprias escrituras, quando Paulo fala aqui que haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo. Ou seja, vamos pegar e reescrever as escrituras, porque as escrituras, ela é extremamente radical, ela é extremamente machista. Então, nós precisamos reescrevê-la, reeditá-la, porque o meu pecado está muito exposto. Como é que eu vou falar de um Deus santo se o meu pecado toda hora está sendo jogado na minha cara? Então, em vez de eu mudar, eu mudo a sentença que me condena, achando que isso vai me livrar. E na verdade não vai. Porque o Deus que é santo, o Deus que é justo, o Deus que é juiz, está voltando. Só a Escritura é um ensinamento que a Bíblia é a única palavra autorizada e inspirada por Deus. É a única fonte para a doutrina cristã, sendo acessível a todos. Afirmar que a Bíblia não exige interpretação fora de si mesma está em oposição direta aos ensinamentos das tradições ortodoxa, ortodoxa oriental, anglo-católica e católica romana, que ensinam que a Bíblia só pode ser autenticamente interpretada pela tradição católica. Na Igreja Católica, este ensinamento é referido como o magistério da Igreja Católica, incorporada ao episcopato, agregado aos bispos da Igreja e à união com o Papa. Então, se vamos supor que a Igreja Católica está direcionada, está correta. Então, qual que é o papel do Espírito Santo? Por que Jesus falou então que eu vou para o Pai, não vos deixarei órfão, e vou vos deixar o Consolador, o Espírito Santo, que vos fará lembrar de todas as coisas que vos tenho dito e ensinado? Qual o papel do Espírito Santo, se o homem está se colocando no lugar dele? Entendeu? Porque precisamos ler a Escritura. Entendemos? Porque muitos não querem que você saiba que a Escritura é o único fundamento de fé para nós, cristãos, evangélicos, crentes ou servos de Deus. Qual que é o melhor rótulo para nós? Filhos de Deus, servos de Deus, crentes, cristãos? Hoje nós não sabemos mais. Mas precisamos ter
uma identidade como filho de Deus. Só a Escritura é às vezes chamada de princípio formal da reforma, uma vez que é a fonte e norma do princípio, o material, o Evangelho de Jesus Cristo, que é recebido sola fide, através da fé, sola gratia, por favor de Deus ou a graça. O adjetivo sola é um substantivo escritura. Estão no caso ablativo e em vez do caso normativo, para indicar que a Bíblia não está sozinha, longe de Deus, mas sim que é um instrumento de Deus, pelo qual ele se revela para a salvação pela fé em Cristo. Solos Christus, como em Mateus 4,4. Mas Jesus respondeu, está escrito, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Que sai da boca de Deus. As Escrituras, a Bíblia Sagrada. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, para repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Não deixe ser enganado. Liberte-se da religião e viva o verdadeiro novo de Deus. O que Deus tem preparado para mim e para você, nossos olhos não vão enxergar, nossa mente não vai conseguir dimensionar. Porque, como disse Paulo, o que os olhos não viram, que o coração não sentiu, é isso que Deus tem preparado para nós. Que Deus possa vos abençoar, que essa meditação desse mês de outubro sobre a reforma protestante possa ser edificador na sua vida, transformador, um divisor de águas, e que você possa dar mais um passo em firmar sua fé em Cristo e se libertar da religião, se libertar dos falsos profetas que querem te escravizar, não querem que você seja de fato um experimentador da boa e graça vontade do nosso Pai. Que Deus vos abençoe e em novembro nós nos encontramos aqui de novo para voltar a meditar sobre o Evangelho de João. Deus vos abençoe e até o próximo vídeo.